Bom dia, galera. Pela primeira vez aqui no canal no YouTube, Peide Baturité na rede, onde nós traremos para vocês um conjunto de aulas, que farão, dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado de forma presencial na escola. Então, é um prazer estar aqui pela primeira vez, conversando com vocês, dialogando com vocês. E para todos aqueles também que tenham vontade de se desenvolver, de melhorar sua condição de aprendizagem através do YouTube. Então, hoje o nosso assunto é um assunto sério, tá? Os vírus, algo que vem causando muitos problemas, muitos transtornos, muita problemática nos dias atuais. Nós trouxemos essa primeira videoaula exatamente como um mecanismo de esclarecer um pouco mais sobre esses micro-organismos que não foram descobertos agora, faz tempo que eles foram descobertos, mas que nós precisamos entender muito sobre eles, tá? E um desses melhores mecanismos é compreender as características gerais desses micro-organismos que só são vistos, não esqueçam, ao microscópio eletrônico. O microscópio óptico não consegue ver os vírus. Tá? E os vírus são estruturas que podem trazer problemas sérios quando eles invadem as células, quando eles entram dentro das células. Tá? E aí nós vamos analisar algumas situações importantes. Tá? Como eu já coloquei, só são vistos ao microscópio eletrônico, porque o microscópio eletrônico tem uma ampliação muito maior, muito melhor do que o microscópio óptico, tá? No contexto relacionado a essa situação de visualização de estruturas muito pequenas. Outro detalhe, os vírus nada mais são do que um conjunto formado por ácidos nucleicos, DNA ou RNA, tá? Envoltos por uma cápsula de proteínas que nós denominamos de capsídeo, tá? E esses capsídeos, ou essas cápsulas virais, são formadas por moléculas proteicas denominadas de capsômeros. Isso alguns organismos possuem, mas outros possuem outra situação a mais, que nós chamamos de envelope. Por exemplo, o coronavírus, que é o SARS, no caso aí CoV-2, que nós ficamos denominando no caso de novo coronavírus 19, que causa Covid-19, ele tem um envelope. E nesse envelope existem lipídios que podem serem, no caso, dissolvidos devido à ação de sabões, de detergentes e até mesmo em álcool gel. Por isso a utilização desses produtos no nosso dia a dia para mecanismo de prevenção. Então, o primeiro ponto a destacar para vocês é que os vírus eles só são considerados seres vivos quando eles estão dentro das células. Então, quando eles estão dentro das células, eles causam as viroses. Algumas delas até muito conhecidas. A gripe, tá? Outra virose muito conhecida nos nossos dias, a dengue, tá certo? Zika, chikungunya e várias outras, como sarampo, catapora, cachumba. Tá? E nós temos alguns que causam simples resfriados, coronavírus. Algumas formas mutantes, muito interessante salientar isso, foram descobertas no ano de 2002, onde causaram a síndrome respiratória aguda grave, lá na Ásia, o Japão sofreu com essa situação, e a MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, que teve a sua origem ali no Oriente Médio, e a Arábia Saudita foi um dos principais países a sofrer com essa situação. Vírus mutantes, coronavírus mutantes. Em 2019 surge o novo coronavírus, 19, que está causando agora a Covid-19, doença essa que daqui a pouco nós iremos entrar com mais detalhes em relação a esse assunto e a gente vai esclarecer um pouco mais sobre esses pontos, tá? Mas só lembrando a vocês, tá? Nós temos alguns detalhes que vai aparecer aí no slide, para vocês analisarem, tá? Os vírus, eles possuem envoltório, tá? Como eu já coloquei, proteico, que protege o material genético, que pode ser DNA ou RNA, tá ok? O capsídeo também pode ser envolto por uma estrutura lipídica, tá? O que nós chamamos de vírus envelopados. E o coronavírus é um desses vírus envelopados. Um dos primeiros vírus a serem descritos foi o vírus que causa o mosaico do tabaco, uma doença que afeta, no caso, as plantas e leva à morte dessas plantas. Então, lá no final do século XIX, observou-se que existia um micro-organismo que causava problemas e, portanto, esse micro-organismo deveria ser estudado. E foi descoberto depois que quem causava o mosaico do tabaco era um vírus, a partir do momento do advento da microscopia eletrônica, na década de 30 para a década de 40. Ok? Então, nós temos todo esse processo dentro de um contexto que nós vamos analisar posteriormente.
O outro detalhe importante, né? Os vírus só vão causar as viroses quando eles penetrarem as células. E aí dentro dessas células eles se reproduzem, eles se multiplicam e normalmente eles acabam matando essas células, né? E se propagando e destruindo outras células. Entrando especificamente nesse detalhe, né, nós analisamos que os vírus, né, eles realizam o ciclo lítico a partir do momento onde eles, né, destroem a célula, onde eles matam a célula. Eles se reproduzem, se multiplicam e destroem a célula. Isso nós chamamos de ciclo lítico. Né? Existem alguns vírus, como por exemplo os bacteriófagos, que são vírus que atacam bactérias, né? Onde esses micro-organismos eles lançam o seu DNA, né, dentro da célula. Esse DNA viral ele se une ao DNA bacteriano, mas a bactéria não produz de início nenhum vírus. Né? Esse DNA viral ele é propagado junto com a bactéria, junto com o seu DNA bacteriano. E aí as bactérias filhas também têm esse DNA viral junto com o DNA bacteriano, mas nenhum vírus é propagado. Então nós chamamos esse ciclo de ciclo lisogênico. Não esqueçam, ciclo lisogênico. Mas em algum momento, tá, esse DNA viral ele se destaca do DNA bacteriano e aí sim há uma reprodução viral. E aí desse ciclo lisogênico nós temos agora um ciclo lítico. Por quê? Porque a partir do momento que o vírus começa a produzir novos vírus dentro da célula bacteriana, utilizando a maquinaria da célula bacteriana, essa bactéria ela estoura e aí nós temos um ciclo lítico. Então nós temos no caso aí o ciclo lítico quando a bactéria, uma bactéria ou qualquer célula, ela produz uma quantidade imensa desses vírus, né? E aí esses vírus estouram a célula, tá? Se propagam, contaminando ou infectando outras células, e o ciclo lisogênico, onde o material genético ele é acoplado ao material, né, da célula hospedeira, mas não há produção viral. Tranquilo? Quando tem alguma dúvida, vai lá no vídeo lá, volta de novo, né, e observa direitinho, tá, aquilo que a gente colocou, porque são muitas informações, tá certo? Um outro detalhe, os vírus também não atacam só seres humanos, né? Muita gente imagina que vírus só atacam seres humanos. Não. Vírus atacam outros animais, né, como mamíferos, morcegos, né, chimpanzés, macacos. Os vírus são, vamos dizer assim, cosmopolitas no aspecto de hospedagem, né, de hospedeiros. Tá? Então, nós temos, por exemplo, vírus que atacam plantas, tá certo? Nós temos vírus que atacam bactérias, nós temos vírus que atacam protozoários, que atacam fungos, e temos vírus, como a gente já colocou, que atacam seres humanos, como esses que eu já coloquei anteriormente para vocês. Tá bom assim? Então, se liga aí na seguinte situação, tá certo? Como os vírus, eles não têm metabolismo próprio, porque não tem a maquinaria bioquímica necessária à produção de proteínas ou de outras moléculas, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Então, para um vírus poder se propagar, poder se reproduzir, poder realmente ter uma condição de ter características ou propriedades de seres vivos, ele tem que estar dentro de uma célula. Tá certo? Fora de uma célula, ele não tem maquinaria, tá certo, necessária para fazer isso. Portanto, os vírus não têm metabolismo próprio e, nesse sentido, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ok? Detalhe importante para a gente não esquecer. Como não tem estruturas como ribossomos, retículo endoplasmático, membrana plasmática, eles são acelulares. Tá? Como eu já falei, só são formados por uma cápsula, né, de proteínas. Dentro tem um miolo, né, onde está o material genético, e alguns apresentam um envelope. Normalmente esse envelope é parte da membrana, né, plasmática, de onde eles estavam. Né? Ao sair da célula, eles tiram parte dessa membrana e ficam, no caso aí, como por exemplo o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana. Tá certo? É um vírus que é envelopado, porque ao sair da célula que ele parasitou, ele leva parte da membrana plasmática da célula e fica ali como se fosse dentro de um cavalo de Troia. Muitas vezes o organismo não reconhece o vírus porque ele está escondido dentro da própria membrana, tá certo? Do organismo onde ele está infectado. Então, dando continuidade ao nosso detalhe, se liga aí, né, nesse slide que eu coloco para vocês aí, ó, tá? Que no caso aí, o slide que fala das características e o tamanho dos vírus. Vocês vão observar uma célula humana, como a hemácia, tá? Vão observar no caso aí um bacteriófago, vão observar no caso aí bactérias como a Escherichia coli, tá? Que é uma bactéria que vive no nosso intestino grosso e produz pra gente, né, vitamina K e vitamina B12.
Mas observem que pelo tamanho vocês vão ver que os vírus eles estão aí em nanômetros, né? Nanômetros é um milésimo do milésimo do milésimo do metro, né? Muito pequeno, né? Um tamanho muito pequeno. Tá? Então observem pelo slide esse detalhe para vocês perceberem como os vírus são pequenos, tá bom assim? E dando continuidade, tá? Nós temos, como eu coloquei para vocês no próximo slide, né, que os vírus eles são inertes fora das células, tá ok? Mas dentro das células apresentam algumas características, como por exemplo a reprodução e mutação, que são propriedades típicas dos seres vivos formados por células, tanto os unicelulares quanto os pluricelulares. Então, lembrando a vocês que todo esse detalhamento que nós estamos fazendo acerca dos vírus, né, é algo básico, né? Nós precisamos nos aprofundar mais ainda, né? Mas é algo já de início muito importante, né, para o conhecimento, tá, da gente em relação a esses organismos, tá, que muitas vezes são chamados de assassinos microscópicos, né? Alguns os chamam de assassinos microscópicos, mas existe alguns vírus que também são utilizados de forma boa pela ciência, né? Um deles é o vírus Onyx, né? Hoje muito utilizado, tá, para combater câncer de fígado, né? E existem outros tipos de vírus, como até mesmo os bacteriófagos, que hoje já são utilizados, né, em processos para, no caso aí, de geniterapia ou análises genéticas. Então tem um outro lado também, tá? Mas hoje nós estamos debatendo aqui no aspecto geral as características dos vírus, né? Um pouco do histórico deles. E nós vamos agora entrar com vocês, né? Se liga aí nesse slide, tá? Um exercício básico sobre os vírus, e aí, né, vejam comigo, tá? Se a gente está realmente atento, né, a essa situação, né, do conhecimento sobre vírus, né? Vamos lá ao slide. Os vírus são minúsculos piratas, né, biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. Texto modificado do livro Piratas da Célula de Andrew Scott. De acordo com o texto, é correto afirmar: A. Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células causando virose? Olha, a gente acabou de falar na nossa videoaula que os vírus eles não têm metabolismo próprio. Então, o item A, né, não condiz, né, não agrega a gente aí, né, uma resposta. Né? Nós vamos considerar como sendo falso esse item. B. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus? Alguns vírus sim, como por exemplo o HIV, tá certo? Mas outros vírus de RNA não precisam desse mecanismo do DNA da célula, tá certo? Para poder propagar-se. Tá? Então o item B também é falso. C. Os vírus não têm metabolismo próprio. Ok. Como já falei, são acelulares, não tem ribossomos, não tem retículo endoplasmático, não tem a maquinaria necessária à produção de proteínas e de outras moléculas, portanto não tem metabolismo próprio, portanto os vírus não têm, né, essa condição, tá, de produzir suas próprias moléculas, portanto não tem metabolismo próprio. Então o item C por enquanto é o verdadeiro. Mas vamos ao item D. As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. Olha, tem células que não modificam nada na sua estrutura, mas mesmo assim a virose acontece. Tá? Então o item D é falso. Item E. As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que degeneram a cromatina da célula hospedeira. A cromatina é o conjunto formado por DNA do núcleo das células. Então não vai existir essa situação, tá certo? E degeneração da cromatina. Né? Isso não condiz, né, com a realidade. Então o item certo é o item C, tá certo? Item C de casa. Olha, voltamos aqui e vamos finalizar a nossa videoaula, tá certo? Agradecendo aí a todos que assistiram o nosso primeiro momento, né, aqui na internet. É algo novo pra gente, né? Pra mim principalmente, tá? Mas dizer para vocês da importância, né, deste momento. Por quê? Porque nós temos a condição de nos mantermos conectados, tá? As situações, né, novas que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no Ceará, fazendo a gente ficar em casa para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus, tá certo? É de muita importância. Então,
com certeza ficar em casa nesse período, né, desse aumento do pico, né, de infecção, ele é muito importante. E dizer que a aula de hoje é apenas a primeira de muitas que nós teremos gravadas, tanto por a gestão dessa escola, da EP de Baturité, tá certo? Quanto pelos nossos grandes professores, nossos grandes mestres também, tá certo? E dizer para vocês que gostei demais do momento, né? E dizer que vamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento educacional, né? EP Clemente Olinto Távora Arruda não para, né? Nossa EP de Baturité, tá certo? Então, um abraço, tá certo? Estamos aí juntos e dizer que não saiam de casa, tá certo? Criem os mecanismos, por enquanto, né, de asepsia, né, de limpeza dos materiais, tá certo? E que, se Deus quiser, daqui a uns dias nós estaremos retornando às nossas aulas presenciais e com certeza nós venceremos mais essa batalha, né, que foi nos colocada à prova, tá certo? Para que a gente, né, a espécie humana, né, possa novamente, tá certo, poder vencê-la. Tá bom assim? Então um abraço. Não esqueça também de dar o like aí e se inscrever no nosso canal. Tá bom? Tchau. Um abraço.